Vamos começar falando sobre o dízimo, tá bom? Hoje eu vou destruir, a partir dessa live eu vou destruir essa questão de dízimo. Acabou. Chega de engano, de mentira, de ladroagem, de meter o louco nos crentes, nas senhoras, nos idosos, nos homens casados, né? Nas pessoas que vão na igreja, beleza? Então, qual é o verdadeiro dízimo? É o que nós vamos começar falando a partir de agora. O termo dízimo, né, em hebraico, ele é o maser, que significa 10ª parte, beleza? Bom, eu vou fazer essa live aqui como resposta, não é? A um abençoado, né? Que se manifestou ontem no meu Face, lá no Reels, né? Vídeos curtos. Com uma argumentação para pedir dízimos. E essa argumentação dele é Hebreus capítulo 7, a carta de Paulo, né? Vamos ver o que ele escreve, o que ele escreveu, o irmão João aí da Assembleia de Deus. Depois eu fui ver qual é a empresa dele, no Face dele, a empresa dele é a Igreja, a Assembleia de Deus, e é pastor. Quer dizer, depende do dízimo, das ofertas do povo, por isso está defendendo, né, a prática do dízimo, né? Mas eu vou provar para vocês que isso não é princípio bíblico, tá bom? Fiquem calmos. Hoje vai ter bastante história, né, e fontes, ok? Não é coisa da minha cabeça, não. Bom, o João aí da Assembleia de Deus, né, ele disse o seguinte, lá no meu Facebook. Sabe qual é o problema? Ele começa uma pergunta. A internet, ela aceita tudo. Quer dizer, está dizendo que eu sou qualquer coisa que estou na internet, no Facebook, no YouTube. Eu acho que se eu fosse qualquer coisa, eu no meu outro Facebook, eu não teria 3.000 seguidores. Se eu fosse qualquer coisa, eu não teria 2.221 pessoas. 2.221 pessoas, né, inscritas no meu canal do YouTube. Ok? E você, para mim, meu irmão, não é nada, não é autoridade nenhuma para me diminuir ou me elevar, né, como pessoa ou como alguma coisa de qualidade, ou um gerador de conteúdo de qualidade e tal. Sua opinião, para mim, não fede não cheira. Embora eu, democraticamente, eu respeito. Não é? Mas como você teve a liberdade de dizer que eu não tenho valor, não tenho qualificação nenhuma, então estou respondendo para você, tá bom? Agora, eu acho que quem não tem qualificação nenhuma, que o senhor deve avaliar bem as qualificações e virtudes, né? É a falta de caráter. Não sei se o senhor tem caráter ou não, se o senhor tem moral ou não, não é? Pelo que os seus companheiros de púlpito, de altar e de igreja, com o nome Assembleia de Deus, não é? Aí, enfim, da convenção, pelo que vocês fazem, estão fazendo com as pessoas há séculos nesse país. Fanatizando, bitolando as pessoas, não é? Fazendo elas escravas das suas doutrinas, não é? Xaropes, sem pé, sem fundamento bíblico, sem nada. Mas vamos lá. A internet aceita de tudo, segue o João. Deus que nos guarde. Eu acho que Deus tem que guardar o povo de vocês, que estão assim com a política, né? Colocando criminosos, corruptos, racistas, não é? Que odeiam pobres no púlpito de vocês, e vocês trocando Jesus por um tal de Bolsonaro da vida, como vocês fizeram, e vão fazer também com a Michele e com tudo que não presta, porque vocês já deixaram ser convertido igreja faz tempo. Bom, vamos lá. O que manda para vocês é isso aqui. É Deus que nos guarde. Vamos para a explicação, seguindo aqui o João. Se não podemos dar dízimos por estar na lei, também não podemos ofertar. É da lei, por que dizimamos? É uma pergunta que ele faz, não é? Em primeiro lugar, o dinheiro é nosso e fazemos dele o que quisermos. Pastor João, só me desculpa, mas é mentira.
o membro da igreja evangélica, ele não tem o livre-arbítrio de fazer com o dinheiro dele o que ele quiser. Bom seria se ele tivesse esse livre-arbítrio, mas vocês hipnotizam, vocês sugestionam, vocês agem teologicamente na neurolinguística, no pensamento, na psique da pessoa, com textos bíblicos para coagir a pessoa, para pressionar a pessoa, porque essa pessoa não der dízimo, ela não está fiel com Deus, está abrindo brecha para devoradores, migradores, destruidores, para diabos, demônios, ela está se comportando como alguém que rouba, como um ladrão que está roubando aquilo que não é dela, mas é de Deus. E eu vou desconstruir tudo isso hoje. Ok? Então, não vem com esse papo furado não, porque aqui não tem trouxa, tá? Eu já passei por várias igrejas nessa vida, eu conheço cada igreja com uma palma da minha mão, conheço cada pastor com uma palma da minha mão e sei como são sem vergonhas, pilantras, sim, ok? Não vem pagar de louco aqui no Face, não, falando que o dinheiro é nosso, nós fazemos o que nós quisermos. Não faz, não. Faz o que o pastor quer, o que a doutrina quer, o que a tradição quer, o que os profetas querem. Beleza? Sobra isso aqui para o membro fazer o que quer com o dinheiro dele. Bom, segundo, o dízimo é um princípio bíblico antes da lei. Abraão dizimou até em dinheiro, né, que apanhou, né, nos despojos de guerra. Então, o dízimo que Abraão deu para Melquisedeque não foi do seu trabalho. Ok? Não foi do seu trabalho. O que está escrito na Torá? O que está escrito na Bíblia? Lá, né? Na lei mosaica, não é? Com fruto, 10% do fruto do suor da sua mão, 10% do seu trabalho. Não foi do trabalho de Abraão, ok? Foi de guerra, foi de matança de pessoas. Foi resgatar o seu sobrinho Ló, ok? Foi com mais de 200, 300 pessoas para resgatar. Com um pau comeu. E aí ele matou um monte de gente também, e aí trouxe os despojos, gado, camelo, ovelha, tecidos, comidas, mulheres, servos, escravos, e deu 10% de cada coisa dessa, né, para o Melquisedeque. E não foi dinheiro, não foi grana, não, tá, o pastorzinho João? Viu? Não foi, não. Ele já tinha dinheiro naquele tempo que era ciclo, tá? De prata, de ouro, de cobre, como eu já expliquei. Foi com esse dinheiro, com esse tipo de dinheiro, que o Abraão comprou o campo de Macpela, né? Ali vendido pelos egípcios, que ele conseguiu sepultar a sua esposa Sara, ok? Então não vem com um papo furado, que aqui não vai me enrolar, tá bom? Vamos lá. Dos despojos de guerra. Terceiro, Abraão dizimou a Melquisedeque, uma figura de Cristo, não é? Bom, se uma figura de Cristo recebia dízimos, imaginem o próprio Cristo. Ô, pastor João, o senhor não tem pingo de vergonha na cara, não? O senhor tem faculdade de teologia? O senhor sabe o que é exegese, hermenêutica, interpretação de texto? O senhor sabe lidar com isso? Porque o senhor não está falando com um leigo, não. O senhor não está falando com um membro da igreja. O senhor não está falando com aquelas irmãzinhas, a irmã Cícera, a irmã Cida, a irmã Teresa, né? A irmã Janete, a irmã Vanessa. Né? O senhor não está falando com uma pessoa simples assim, que vai na igreja, que acredita em tudo que o senhor fala, que não sabe nem escrever o nome direito. Olha, quando eu até escrevi aqui um pouquinho, deixa eu colocar aqui, né? O Hebreus 7 ensina a pagar dízimos em dinheiro. Ensina? Não. Hebreus capítulo 7, como ele está citando ali, não é? Não ensina ninguém a pagar dízimos em dinheiro. Ok? Comparar Melquisedeque com Jesus é questão de genealogia, é questão de rei e sacerdócio, como Jesus foi rei, né, o Mashiach e também o sacerdócio. Agora, em questões de dízimos, nós vamos mostrar aqui quais os dízimos que Jesus ele aceita e quer que nós façamos. O que nós podemos fazer com esses dízimos, tá bom? Mas não é dinheiro, não.
né? Para pagar a sua conta, seu terno, sua cueca importada, sua gravata, sua meia, seu sapato, sua casa, a escola particular dos seus filhos, o curso de inglês dos seus filhos, as viagens de vocês, os carros, a gasolina aditivada, o condomínio, tá certo? Vamos tomar vergonha na cara, beleza? Hebreus 7 não ensina a pagar dízimos em dinheiro. Pelo contrário, ele apresenta um argumento teológico que transforma o conceito de dízimo e sacerdócio, ok? Mostrando que a prática do Antigo Testamento não é vinculada para cristãos sob nova aliança. Tá entendendo o que eu estou falando? Vamos analisar cuidadosamente essa parte, esse capítulo. O capítulo 7 fala sobre Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, que recebeu dízimos de Abraão. O autor de Hebreus usa para mostrar que o sacerdote de Cristo é superior ao sacerdote levítico. Está entendendo? Melquisedeque, como tipo de Cristo, ele é rei e sacerdote ao mesmo tempo, sem genealogia, eterno, tipo de Cristo. Dízimos pagos a Melquisedeque. Abraão deu dízimos a Melquisedeque. Mas a ênfase do autor não é instruir a igreja a pagar dízimos a sacerdotes. Está ouvindo aí, meu querido? Bom, e sim mostrar superioridade espiritual de Cristo. Hebreus 7, capítulo 7, versículo 9 até o 10. Eu não vou ler tudo, mas um pouquinho. E aqueles que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher o dízimo do povo, segundo a lei. Mas aquele de quem se testifica que Abraão recebeu dízimos, ainda estando nos lombos de seu pai, tomou dízimos de Melquisedeque. Aqui o autor compara o sacerdócio levítico com o de Cristo. Não dá um mandamento para pagar dízimos, beleza? Cristo, sacerdote, eterno, superior ao levítico, Hebreus 7, do 11 ao 28. O capítulo enfatiza que Cristo oferece um sacrifício perfeito, que não depende de dinheiro, nem de obrigações legais. Hebreus 7, 8, 19. Ô, meu irmão, tá querendo pagar de louco pra cima de mim, pastor? Tá achando que eu sou bocó, que eu sou idiota? Hã? Muito bem. Muda-se a lei anterior por causa da fraqueza e da inutilidade da lei. E uma esperança melhor é introduzida, pela qual nos aproximamos de Deus. Mostra que a antiga lei, incluindo dízimos obrigatórios, não é mais exigida da igreja. Hebreus 7 não obriga, não ordena a pagar dízimos. Tá bom, meu querido? Vamos lá. Muito bem, não é? Continuando aqui, onde que eu parei? Sobre o dízimo, sobre... o 7, papapá. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Sim. Melquisedeque é uma figura de Cristo, o senhor está falando. Uma figura recebia dízimos, né? Imaginem o próprio Cristo. Acabei de explicar, tá? Quarto, o dízimo é um referencial bíblico. Não é, eu vou mostrar para vocês. O povo dava mais. Dizer que a igreja cobra dízimos é mentira. Eu acabei de mostrar os vídeos lá, vocês viram aí, né? Fica feio. Não fala que a igreja não cobra dízimo, que é feio. Tem até uma lista de dizimista, tem caderno de dizimista, né? Tem uma série de coisas que vocês fazem aí para tirar dinheiro do povo na igreja. Para de ser mentiroso. Mentiroso é o senhor, tá? Então vamos lá. Aí o senhor coloca assim, só se for na Universal, na maioria das igrejas. Enfim, na maioria das igrejas assembleias não há cobrança. Tem cobrança sim, e todo mundo sabe que tem, tá? Não vem querer enganar não, escrever textinho no Facebook, que a Assembleia diz é uma maravilha, porque não é.
Tá mais para seita do que para um corpo de Cristo. Bom, vamos lá. Primeiro, o dízimo é um princípio bíblico, não é? Segundo a sua fala. A minha resposta, o dízimo não é um princípio bíblico. O dízimo não começou com Abraão. Ok? Já existia muitos anos, muitos tempos antes e em outras culturas. Sabia disso, crente evangélico, irmão? Você da Mundial, da Universal, da Assembleia, da Deus e Amor. O dízimo não é um princípio bíblico. O dízimo não foi instituído por Deus. Você vai entender. O dízimo não começou com Abraão. Já existia antes, não é? Dele existir, do próprio Abraão existir, e em outras culturas. O dízimo, dar 10%, era costume comum no Oriente Médio antigo. Olha isso, séculos antes de Abraão ter existido. Está entendendo o que eu estou falando? Séculos antes de Abraão ter existido. Mas em que culturas? Aonde que existia a prática do dízimo, dos 10%? Nas culturas pagãs, tá bom? Nas culturas pagãs, começou primeiro a prática do dízimo. Aí você vai entender porque existe toda essa cachorrada, esse monopólio, essa politicagem toda, essa contabilidade toda. Irmãos, a casa do Senhor precisa, a obra sempre vão ter uma fundaçãozinha de caridade para vocês meter dinheiro lá e o dinheiro é desviado. Tá bom? Vamos lá. Começou em culturas pagãs, templos de deuses antigos, sistema de tributos reais, práticas religiosas mesopotâmicas, ou seja, não nasceu, né, como princípio bíblico, como o senhor disse, né, pastor? Tenho certeza que o senhor sabe de tudo isso. Se o senhor é pastor, deve ter estudado, se formado, não é? E agora, como é que fica? Estou provando pela história para o senhor, tá? Não começou com a Bíblia, não começou com Abraão. Começou com culturas pagãs, com deuses antigos, né, demonizados depois pelo judaísmo, por Moisés, não é? E seus templos. Sistema de tributos reais, economia de dinheiro, de finanças, práticas religiosas mesopotâmicas, né? Não começou, não nasceu com um princípio bíblico, como o senhor disse, mas como um costume cultural e religioso. Como assim? Dívidas de 10%. Vocês gostam de falar dívida de 10% para o povo, jogar a dívida nas costas do povo, né? Só um minutinho que eu tenho que ver aqui meu celular. Eu vou dar uma parada para depois gravar de novo, tá bom? Vou parar por aqui, e aí quando eu voltar na segunda parte, pessoal, eu vou estar abordando sobre dívidas de 10%. Existiam na Mesopotâmia antes de Abraão. Não tem nada a ver com Deus. Você não deve nada para Deus, crente, irmã e irmão, tá? Quem deve é o teu pastor, é o teu líder. Vergonha na cara de ser um pilantra, de ser um mentiroso e tá metendo louco em você, usando o texto bíblico, não é? Fora de época, de contexto, para tirar dinheiro de você. Ok? Daqui a pouco a gente volta.